Olá pessoal, sejam bem-vindos a... Esse aqui é o segundo vídeo, tá? Da aula 14. A gente está estudando funções injetoras e sobrejetoras, tá? A gente vai fazer esse vídeo aqui, são exemplos, ok? Só deixa eu arrumar um negócio aqui no slide que eu escrevi errado e acabei me enrolando aí no último exemplo. Eu quero mudar o domínio da função seno, né? Tirar de todos os reais, de modo que ela fique injetora. A gente pode considerar, por exemplo, menos π sobre 2 π sobre 2, intervalo fechado, né? Se eu olhar aqui, ó, o menos π sobre 2 aqui, ó, vai dar no, mais ou menos por aqui, onde está o mouse, né? Esse aqui vai ser o ponto menos π sobre 2 menos 1, e aqui vai ser o ponto π sobre 2, 1, né? Ok? Tentem fazer aí no GeoGebra, colocar algumas funções aí e analisar quando a função é injetora ou não. Tá? Vocês vão ver lá em cálculo, mas tem uma propriedade assim que dá para ver olhando o gráfico. Imagina uma reta horizontal paralela ao eixo X, tá? Se você não conseguir traçar uma reta paralela ao eixo X que corte dois pontos do gráfico da função, ela é dois pontos pelo menos, tá? Se toda reta paralela ao eixo X cortar um único ponto ou nenhum, né, do gráfico da função, então ela vai ser injetora. Aqui no caso, por exemplo, se eu pegar o eixo X, a reta que passa por ele, ó, vai cortar infinitos pontos, né, do gráfico. Então a função não é injetora, tá? A função seno. Se eu limitar o domínio aqui, ó, essa parte aqui, e desse para apagar o resto aqui, você ia ver que toda reta paralela ao eixo X você colocar aqui sem imaginar, ela vai cortar o gráfico da função em um único ponto, ok? Mas isso aí é coisa lá de cálculo. Então vamos continuar então vendo aí alguns exemplos. E eu preparei os exemplos. São meio difíceis, tá? Por que são difíceis? Não é porque é difícil escrever e verificar se a função é injetora ou não. Porque todos os exemplos que eu peguei são do tipo assim, ó, verifique se a função é injetora e sobrejetora. Então, esse é tipo o pior tipo de exercício, porque você não sabe se ela é ou não é. Então você tem que primeiro, antes de provar que ela é injetora, por exemplo, você tem que descobrir se é mesmo. Então às vezes você pode estar tentando provar que uma função ela é injetora e ela não é. Tá? Aí como é que descobre? Você tem que ir testando e analisando o comportamento da função. Tá? Mesma coisa, mesmo caso para sobrejetora. Tá? Então vamos pegar essa função aqui. Ó. Essa função ela é interessante, sabe por quê? O que a gente está fazendo aqui, ela vai ser bijetora, tá? Já vou contar o final da novela aqui para vocês. É como se a gente estivesse pegando os números inteiros e tivesse colocando eles todos numa fila. A gente está ordenando esses elementos de modo que todo número natural está associado a um único número inteiro. Isso aqui é uma parte na matemática que é chamada teoria das cardinalidades. Tá? Então, como os dois conjuntos são infinitos, né? O n' só tem os números 1, 2, 3 e assim por diante. E o conjunto dos inteiros também é infinito, só que ele tem os negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Olhando assim, parece que o conjunto dos inteiros é maior que os naturais, né? Porque ele tem todos os negativos, né? Tem infinitos números a mais. Mas na verdade não. Esses dois conjuntos aqui eu tenho a mesmo número, entre aspas, né? O mesmo número de elementos. Na verdade, na matemática a gente fala que eles têm a mesma cardinalidade. É tipo, de novo, entre aspas, eles têm o mesmo infinito. Tá? Vou ver se eu acho um vídeo no YouTube para colocar lá na pasta
que fala do Hotel de Hilbert, que explica um pouco esse negócio desses tipos de infinito que tem na matemática, tá? Então vamos lá, vamos verificar se essas funções, que essa função é injetora e sobrejetora. Primeiro, então, f é injetora. Bom, nem expliquei como é que a função é definida, né? Bom, você vai calcular a função assim. Você vai pegar um número natural, né? Então ele é maior ou igual a 1. Natural a 1, ok? Se esse número for ímpar, como é que a f vai calcular? Aqui em vez de x, estou usando n, né? Tanto faz a variável. Aqui geralmente quando o domínio é conjunto dos números naturais, a gente geralmente usa o n para ser a variável ali independente. Então, se o n é um número ímpar, então a f de n a gente calcula por essa regra aqui. Se o n for par, a gente calcula o f de n por essa regra aqui. Por exemplo, f de 1, 1 é ímpar. Então f de 1 é 1 menos 1 dividido por 2, que é 0. F de 2 é par. Então ele é menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Se eu continuar, o f de 3 é ímpar. Então f de 3 é 3 menos 1 dividido por 2, que é 1. F de 4 é par. Então ele é menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Tá? Então o que vai acontecer? Da forma como essa função é definida, conforme você vai andando nos naturais, você vai gerando os inteiros positivos e os negativos. Tá? Ó, você começa no 0, veio para menos 1, aí foi para 1, aí foi para menos 2, aí depois vai para 2, aí vai para menos 3 e assim por diante. Tá? Então, para mostrar essa função injetora, a gente vai pegar dois números no domínio, vou chamar de n1 e n2, e supor que o f de n1 é igual ao f de n2. Essa função ela é definida em partes, né? Aquela função união que eu falei desde lá do primeira aula de funções desse exemplo, né? Que uma função é definida em duas ou mais regras, né? Acontece, a gente vai dividir isso aqui em dois casos, tá? Se o n1 for ímpar ou par, porque se ele for ímpar, então o f de n1 é calculado pela fórmula aqui que eu pintei de amarelo. Se o n1 for par, o f dele a gente calcula por essa fórmula que eu pintei de azul, tá? Então consideremos dois casos. Primeiro caso. Se o n1 é ímpar, olha só, então, quem é f de n1? n1 é ímpar, então o f de n1 é n1 menos 1 dividido por 2. Só uma observação que eu não esqueci de falar antes. Essa função está fazendo um negócio interessante, que ela está pegando número ímpar e associando eles a números positivos, né? Ó, n é ímpar, então n menos 1 dividido por 2 é par, é positivo. Tá? E se o número for par, esse n for par, o f de n é um número negativo, né? Olha só. Vai ficar menos n sobre 2. N sobre 2 é positivo, então menos n sobre 2 é negativo. Tá? A gente vai usar isso. Vou usar isso aqui, ó. F de n menos 1 é maior ou igual a 0. Só que o f de n2 é igual ao f de n1. Então f de n2 também é positivo, né? Ó, a gente está supondo isso aqui, ó. F de n1 é igual a f de n2. Como o f de n1 é maior ou igual a 0, o f de n2 também é. Como f de n2 é igual ao f de n1,
segue que o f do N2 também é maior ou igual ao zero. Também. Mas o N2 então também tem que ser ímpar, né? Se ele fosse par, o f de N2 seria negativo, mas ele é não negativo. Então, o N2 também tem que ser ímpar. Tá? Logo, o N2 também é ímpar. E assim, o f de N2, ele é o N2 menos 1 dividido por 2. Aí agora ficou fácil, né? Mostrar que N1 e N2 são iguais, tá? Porque, ó, note que nós temos que o f de N1 é igual ao f de N2. Mas agora a gente vai calcular o f de N1 e o f de N2. O f do N1 é o N1 menos 1 dividido por 2. E o f de N2 é o N2 menos 1 dividido por 2. Se eu multiplicar por 2 de ambos os membros dessa igualdade, nós obtemos que N1 menos 1 é igual a N2 menos 1. Agora soma 1 de ambos os lados. Nós obtemos que o N1 e o N2 são iguais. Tá? Como N1 e N2 são arbitrários, nesse caso, se fosse só esse caso que tivesse para analisar, a gente teria provado a função injetora. Tem que olhar o segundo caso ainda. Agora a gente vai supor que o N2 é par. A gente vai chegar na algo semelhante, tá? É análogo, segundo caso. Agora, vamos lá. Segundo caso. Se o N1 ele é par, então quando a gente calcula o f de N1, isso é menos N1 dividido por 2. N1 é positivo ou não é negativo, né? Não negativo. Então N1 dividido por 2 não é negativo. Ah, não, perdão. N1 é positivo, né? Porque ele não pode ser zero. O domínio aqui é naturais não nulos, tá? É uma N estrela. N1 é positivo, então N1 dividido por 2 é positivo ainda. Só que menos esse N1 dividido por 2, então vai ser um número negativo. De novo, o f de N2 é igual ao f de N1. Isso aqui implica que o f de N2, então, também é negativo, tá? E os únicos números naturais que têm imagens negativas são os pares. Então o N1, o N2 também tem que ser par. E consequentemente, N2 também é par. Logo, a gente vai calcular o f de N2. O f do N2 ele é menos N2 dividido por 2. Não, agora não precisa mais disso. Então vou lá comparar essas f de N1 com f de N2. Então, f de N1 sabemos que é igual ao f de N2. F de N1 a gente provou, a gente sabe, né, que é menos N1 dividido por 2. E o f de N2 é o menos N2 dividido por 2. Se eu multiplicar por menos 2 de ambos os lados, né? Isso é o que vai sobrar. N1 é igual a N2, tá? Então, nos dois casos, nós chegamos que o N1 e N2 são iguais, tá? Então,
Dos dois casos, a gente pode concluir que a função f ela é injetora. Portanto, de ambos os casos, podemos concluir que a função f ela é injetora. Certo? Bom, primeira parte então tá feita. Vamos mostrar agora que essa função ela é sobrejetora. Bom, agora a gente vai dividir em 3 casos, tá? Para começar, a gente tem que mostrar que todo elemento do contradomínio, né, está contido na imagem. Basicamente, a gente tem que mostrar que a imagem da f é igual ao z, né? Essa inclusão é óbvia, né? Falta mostrar a outra inclusão. Então a gente vai pegar um y, um elemento qualquer dos inteiros, e mostrar que ele é f de alguém, tá? Aí vai depender do sinal do y, se ele for negativo, positivo ou zero. Se ele for negativo, é só olhar a forma como a função é definida, né? Ele é f de um número par. Se ele for positivo, ele é f de algum número ímpar. Se ele for zero, ele é o f de 1, né? 1, né? Isso, a gente calculou aqui, ó. F de 1 é 0. Tá? Parece difícil, mas onde você percebe na definição esses detalhes, né? Que a função está pegando o número ímpar, levando nos positivos, está pegando os pares e levando nos negativos, tá? Isso ajuda. Então, ó, o que a gente quer é encontrar um x, um n, né? Tal que o f de n é igual a y. Só que o f de n depende, né, se o n é par ou ímpar. Ou equivalentemente, depende se o y é positivo ou negativo. Primeiro caso, se o y é negativo, então olha só, ele tem que ser f, como a gente já viu aqui, né? E tem que ser dessa forma menos n sobre 2, com n par. Então, vou fazer um rascunho aqui. O y tem que ser da forma f de um certo n, um n par. Ou seja, ele tem que ser da forma menos n dividido por 2. Quem é o n que eu tenho que encontrar? Isolo o n nessa equação aqui, ó. Só vai ter que o n é menos 2y. Né? Ele é par, porque ó, é 2 vezes menos y. Agora, só uma observação aqui. Esse menos 2y aqui, esse número que é igual a esse, 2 vezes menos y, ele é positivo. Mesmo com esse sinal negativo aí, né? Porque o y é negativo. Se o y é negativo, menos y é positivo. Tá? Então cuidado, se eu tenho uma incógnita ali, eu sei que ela é negativa, então menos ela é positivo. Não é porque tem um sinal de menos uma incógnita que significa que ela é negativa, tá? Não vamos cair nesse erro. Tá? Às vezes o sinal de menos serve para representar um número positivo, igual aqui. Então o n que a gente pega, então considere n como sendo 2 vezes menos y. Então, n é par, né? Porque ele é 2 vezes um inteiro. Então, note que n é um número natural, positivo, e n é par. Logo, quando a gente calcula o f do n, desse n aí, isso é, bom, por definição é menos n dividido por 2.
Então nesse caso vai ficar menos 2 vezes menos y dividido por 2. Então, ó, 2 dividido por 2 vai sobrar menos y, que é y. Então, nesse caso, ó, esse número aqui, ó, f dele dá o y. Vamos testar os outros casos. Agora, segundo caso, nem precisava fazer 3, mas eu vou fazer em 3. Se o y for 0, nós já vimos, né, que é o f de 1 vai dar 0, né? Porque 1 é ímpar, então f de 1 é 1 menos 1 dividido por 2. Isso é 0 dividido por 2, que é 0, que é o nosso y, né? O único caso que a gente volta a mostrar que possui pré-imagem, né? É o caso em que o y é positivo. Como nós já vimos, nesse caso, a gente tem que mostrar que o y ele é o f de um número ímpar. Então, se o y é positivo, então tome é meio estranho, mas eu vou deixar tome mesmo. Então vamos lá. Fazer um rascunho, né? Não vou contar o final. Aí a gente quer um n que seja y. Y é positivo. Então quais são os números naturais que são associados aos positivos? Se você olhar a fórmula aqui, ó, são os ímpares. Então f de n é ímpar. O n é ímpar, então f de n a gente calcula para essa fórmula aqui, né? N menos 1 dividido por 2. Então olha só, nós temos que o y vai satisfazer essa equação aqui. Então quem é o n? É só isolar o n ali nessa equação aqui. Ele vai ser 2y menos 1, né? Claramente esse n é ímpar, né? Pior caso, quando o y for 1, o n vai ser 1, né? Ó, gente, como é que eu sei que esse número é ímpar? Todo número par, ele é 2 vezes algum inteiro, algum natural, né? E todo número ímpar, ele é 2 vezes o natural menos 1. Tá? Ou mais 1, depende do seu parâmetro ali, tá? Testa aí. O 3 é 2 vezes 2 menos 1. O 5 é 2 vezes 3 menos 1. O 11 é 2 vezes 6 menos 1. E assim por diante, tá? Então esse n aí, do jeito que a gente fez aqui, ele é ímpar, tá? Então vamos fazer aqui. Tome o n como sendo 2y menos 1. Não, 2y mais 1, tá? Eu errei a conta ali. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu errei a conta, né? Ó, o y vai ficar, o n menos 1 é igual a 2y, então vai ficar 2y mais 1. Tá? Mesma coisa, esse aqui continua sendo ímpar, né? O 3 é 2 vezes 1 mais 1. O 5 é 2 vezes 2 mais 1. O 11 é 2 vezes 5 mais 1. Tá? Que tome y, então, como sendo y n. O n como sendo 2y mais 1. Então vamos lá, note que o o n é um número natural não nulo e ele é ímpar. Logo, a gente vai usar a primeira fórmula lá da regra, né, que define essa função. O f do n, ele é n menos 1 dividido por 2. Só que o n nesse caso é 2y menos 1. Então esse é 2y menos mais 1 menos 1. Por isso que eu confundi com menos 1. Cadê esse aqui? Dividido por 2.
Fazendo a conta, ó, vai sobrar aqui, ó, no numerador ficar mais 1 menos 1. Então vai sobrar 2y dividido por 2. 2 dividido por 2 sobra 1. 1y, que é y. Então, ó, existe um n no domínio da função, tal que o f de n dá y. Nos 3 casos. Nós provamos isso. Então a gente pode concluir, desses 3 casos, que a função f é sobrejetora. Portanto, dos 3 casos, segue que a função f é sobrejetora também. Cadê? Nós já tínhamos visto que essa função ela é injetora. Então, ela é injetora e também é sobrejetora. Consequentemente, a função é bijetora. Bom, vamos lá, mais um exemplo para encerrar esse vídeo. Olha só. Agora começa a ficar legal. Essa função aí, ó, o domínio dela não é um conjunto numérico. O domínio dela é o produto cartesiano de R por R, tá? Então a função f será calculada sobre pares ordenados, tá? E a imagem dos elementos por essa função serão números reais. E a fórmula que descreve, né, essa função é essa aí, ó, xy mais x mais y. Então, por exemplo, quem é o f de 2, 3? Tá aqui, ó, é 2 vezes 3 mais 2 mais 3. O f de 1, 0 é 1 vezes 0 mais 1 mais 0. Aqui é 1, né? Aqui é 1. Aqui é 6, 11. 6, 8, 11. Tá? Para verificar se essa função ela é injetora e sobrejetora. Tá? Para começar, essa função não é injetora. Ó, por exemplo, pega o f de 0, 1 aqui. Ó. Vai ser quase igual ao f de 0, 1, né? A conta é 0 vezes 1 mais 0 mais 1, que também dá 1. Então, nós temos uma imagem, né, que é o 1, que possui duas pré-imagens. Pelo menos duas pré-imagens, né? Então essa função não é injetora. Tá? Então isso aí, o par 0, 1 e o par 1, 0 já são suficientes, né? Como um contra-exemplo aqui pra gente. Então a f não é injetora. Por quê? Vamos mostrar aqui. Aqui é fácil, tá? Provar que o negócio não é injetor é muito mais fácil, só apresentar o contra-exemplo. Bom, pega, por exemplo, menos 1 e 1. Isso é menos 1 vezes 1, mais menos 1, mais 1. Que vai ficar menos 1, menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. E o f de 1 menos 1 é 1 vezes menos 1, mais 1, mais menos 1. Então, aqui, ó, 0. Aqui também é 0. 1 vezes menos 1 também. Então, ó, outro elemento, o menos 1, ele tem duas pré-imagens, né? Tem dois elementos que são associados a ele por essa função f. Então, nesse caso, isso aqui já serve como justificativo para mostrar que a função f não é injetora. Portanto, f não é injetora. É fácil mostrar que essa função é sobrejetora. Sabe por quê? Pega um z aqui, número real.
aqui no contradomínio. Tem que mostrar que ele tem uma imagem, né? Ele tem uma pré-imagem. Existe um par XY, tal que o FXY é Z. É só pegar, por exemplo, olha só o par F de 0Z, ou 0Y, né? Então faz. Quando a gente calcula, vai ficar 0Z, que é 0, mais 0, continua 0, mais Z. Então se eu for variando esse Z aqui, ó, ela é quase, entre aspas aí, uma identidade, né? Eu estou projetando na segunda coordenada essa função. Você pensar restrita aos números da forma 0 ou 0Z. Tá? Então, isso aqui serve para mostrar que a função é sobrejetora. Olha só. Vamos lá. Vocês lembrarem, para mostrar que uma função ela é sobrejetora, precisamos fazer o seguinte. Pegar um elemento qualquer no contradomínio. Eu vou chamar de Z, para não confundir com o Y aqui da segunda coordenada do domínio, tá? Seja um número real. Nesse caso, quando a gente pensa no par 0Z ou Z0, tanto faz, isso é um elemento do domínio da função f. Então a gente pode calcular o f desse par 0Z. Bom, eu já fiz ali em cima, né? Isso é 0 vezes Z, que é 0, mais 0, mais Z. Ou seja, é Z, né? Que aqui é 0, 0, sobra só Z. Então, como Z é arbitrário, o que a gente provou aqui é que para todo elemento no contradomínio, ele tem uma pré-imagem, né? Ou seja, a função ela é sobrejetora. Portanto, f é sobrejetora. Agora, bijetora, ela é? Não é bijetora, porque ela não é injetora. Só é bijetora se ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Tá? Note que F não é bijetora, pois F não é injetora. Bom, gente, ficando esse vídeo por aqui, né? Imagino que já esteja enorme. Aí eu volto no próximo para fazer mais exemplos, tá? Então essa aula fique grande porque são vários exemplos que eu preparei, tá? Não é teoria, foi só um primeiro vídeo mesmo, ok? Até lá então, o próximo vídeo então.